Salve, salve acupunturistas! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa podcast Melhores Alunos, aqui onde eu entrevisto alunos do curso de Acupuntura na Inteligência Emocional para nós batermos um papo a respeito de como a acupuntura pode ser fantástica no tratamento das emoções. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu vou falar com a Fernanda e vai ser um bate-papo fantástico. E para quem ainda não entrou para o curso de Acupuntura na Inteligência Emocional, nós estamos com as inscrições abertas. Tá? Basta você ir lá no link da minha bio ou me chamar no direct que eu te passo mais informações. Vai ser incrível ter você conosco nessa turma também. Vou chamar a Fernanda aqui. Vai ser um bate-papo incrível. Deixa eu fazer o convite aqui para ela. Mandar aqui. Aí. Tá aí para nós dividirmos a tela, fazermos um bate-papo bem legal aqui. Bom dia, Fernanda. Tudo bem? Bom dia, tudo bem e você? Maravilha. Seja bem-vindo ao podcast Melhores Alunos. É uma satisfação enorme ter você aqui conosco também. Tá? Fiquei muito grato aí pelo aceite aí da sua parte em participar, em doar um pouquinho do seu tempo para a gente bater esse papo aqui. Então, vai ser incrível. Eu De que antemão, agradeço. maravilha. De antemão, se apresente aí, Fernanda. De onde você é, com o que você trabalha? Se apresente um pouquinho para nós. Bom, eu hoje trabalho em São Paulo, né? Eu me formei aqui em 2005 em fisioterapia e comecei, né, em 2005 os meus atendimentos. Com o tempo, eu fui sentindo uma necessidade de algo mais e foi aí que eu me interessei pela acupuntura, né? Show! E hoje você trabalha com físio e acupuntura. Então, eu comecei lá e fiz minha pós-graduação em medicina tradicional chinesa, né? E desde então eu venho fazendo os meus atendimentos completando, né? Físio e acupuntura. E lógico que depois que eu entrei com a acupuntura, os resultados são outros, né? Ai. Aí trabalhei assim por uns 10 anos e recebi uma proposta de trabalhar numa empresa como responsável técnica de produtos da saúde, né? Comecei a dividir tempo de atendimento e tempo com a empresa. Fui assim também bastante tempo, até que eu engravidei, precisei fazer um certo repouso e deixei de atender, né? Com muita dor no coração, que é uma coisa que eu gostava muito, mas naquele momento não seria possível, né? Aí logo em seguida veio pandemia, tudo vai mudando o destino, né? E eu não voltei para os meus atendimentos. Então eu tô desde 2019 fora, né, da área. Tinha dado mais ou menos como encerrado esse tempo da minha vida. Mas como a gente não comanda nada, né? E em 2023 a minha empresa comunicou que estava indo embora, né, de São Paulo, ia para o interior e não era uma vontade minha fazer essa transição. Então eu comecei a pensar num plano B. E para mim, o que era o meu plano B? Voltar a fazer o que eu sempre gostei, né? Mas sempre vem aquela dúvida, aquele medo, a insegurança. Será que eu ainda sou capaz? Será que tá tudo muito diferente? Mas aí, junto disso, eu recebi também uma proposta para abrir o meu espaço, para montar minha clínica. Eu falei, então agora é a hora, né? E com isso eu fui buscar o quê? Novidade, buscar mais conhecimento, me atualizar, né, na área. E foi aí que eu te conheci, né, através da internet. Gostei muito dos seus conteúdos, me interessei, até porque eu acho que depois da pandemia a gente tem percebido que as pessoas estão sim com mais problemas emocionais, com mais alterações, né? Eu não sei se antigamente era uma coisa mais fechada, né? Ninguém falava, mas hoje parece que com todo mundo que você conversa tá passando por uma situação difícil, né? E com um problema para resolver, com uma fragilidade, né? Eu falo. E aí eu falei, então é esse o caminho que eu quero voltar a seguir, né? Então a acupuntura para mim sempre foi sensacional, né? De resultados, mas saber que eu poderia trabalhar corpo e mente e ter resultados assim, nossa, sensacionais, foi um divisor de águas.
Então, comecei a fazer o curso. Quero te parabenizar, porque você tem uma didática que, para mim, foi excelente, me ajudou muito. Toda essa assistência que você dá para a gente, né? É muito importante, passa segurança e a gente junto vai fazendo um trabalho bom aí para os nossos pacientes, né? Legal. E aí o curso, quem foi meu primeiro paciente? O meu marido. A gente estava passando por um momento difícil, que ele descobriu uma crise de ansiedade grave. Então tivemos que entrar aí com psiquiatra, terapeuta, e apareceu toda essa mudança na minha vida nesse momento, e eu comecei a aplicar nele, né, os protocolos, e já comecei a ver resultados. Então isso te impulsiona, te incentiva a seguir em frente, né? Então, de uma pessoa que não tinha força nem para levantar da cama, eu encontrei uma pessoa que começou a ter mais disposição, querer viver, voltou para a atividade física, que era uma coisa que ele sempre fez e ali parecia que ele estava bloqueado, encerrou isso também. Então, ele voltou a fazer as atividades. Tá aí a certeza de que realmente funciona, né? E É, o corpo só tem benefício em relação a isso, porque melhorando a mente a gente consegue melhorar o físico, né? exatamente. O quanto a mente ela tem o poder, né, de Sim, paralisar a gente, né? paralisa. Eu acho que a gente vê muito isso no nosso dia a dia, só que eu acho que nós não damos tanta atenção, né? Quantas pessoas estão ao nosso lado, às vezes paralisado com as questões mentais e que às vezes passa despercebido, né? Nós nem conseguimos dar aquela atenção. E isso foi muito evidente para mim quando eu comecei a estudar mais a respeito das emoções, né? Porque você começa a estudar, você começa a olhar o outro com um olhar diferente. Você, nossa, aquela pessoa ali não tá bem hoje, né? Ué, mas ela não tá bem hoje de novo? E aí amanhã, nossa, hoje de novo ela não tá bem? Então, peraí. Então não é hoje que ela tá bem, ela vem num processo, né? E aí isso muda o jogo, né? E aí você entra pro curso de acupuntura na inteligência emocional com o seu esposo nessa maneira, né? Isso. E como foram os protocolos nele? Teve muita reverberação? Ele aceitou bem? Ele aceitou Como foi? bem, né? Reverberou, assim, nas primeiras sessões eu tive mais isso, depois ele foi estabilizando, né? Uhum. E aí a gente conseguiu fazer até o fechamento ali, fiz o Paládio do Shen e ele vem bem mesmo. Nunca mais entrou em crise, como ele mesmo diz. E eu falo só aí já me enche o coração de gratidão, né? Não, fala não. Ver isso aí, né? O quanto a gente pode ajudar outras pessoas, né? Sim, sim, E ele chegou a diminuir a medicação lá com o sim, psiquiatra? Como que foi? muito. Legal. Diminuiu muito. Ele começou com doses e quantidades assim, bem. Ele fez o médico um tratamento de choque mesmo, né? Uhum. E hoje ele tá só com Estabilizado. um remedinho só para manutenção e nada semelhante ao que ele passou e o que ele tomou, né? Show. Que maravilha, Fernanda. E você chegou a fazer em você também? Fiz. Aí aquela história, né? Casa de Ferreira espeta de pau, a gente faz, aí para. Mas sempre que eu pego firme nos protocolos, eu me sinto bem melhor mesmo. E Legal. até tem um caso para relatar que eu falo assim: a pessoa me procura porque eu tenho uma dor nas costas, né? Então, um caso que aconteceu, e era uma dor que migrava, e a gente sempre tratando, ela melhorava, mas dali a pouco aparecia de novo. Aí ela começou a ter crises de labirintite com frequência. Vamos tratar labirintite, você vai indo. Aí, no meio de uma conversa, ela relatou que estava passando por uma transição no trabalho, que a empresa estava indo para um lugar longe, mas que ela no momento não poderia abandonar. E aquilo estava pesando muito, ia mudar toda a logística dela. E estava preocupada, né? Sentia uma pressão da empresa, meio que para ver se ela se desligava. Então, tudo isso a gente tem certeza que mexeu com o emocional, né? E aí eu comecei com os protocolos, fiz tudo bonitinho, o que reverberou a gente repetiu e
E hoje o que eu posso dizer é que ela já fez essa transição, tá lá enfrentando as dificuldades que tem de uma maneira legal. E a resposta é, não teve mais dor nas costas e nem crise de labirintite. Então, É, é muito bom. essa parte da emoção gerando alteração física, ela é É incrível, né? incrível. É incrível. Eu tô com duas pacientes da mesma forma, É, com dor lombar também, né? E assim, é muito interessante, né? Uma delas, uma paciente jovem, travou a coluna, e eu fui para atendê-la e nesse primeiro momento eu nem dei muita atenção na parte emocional, né? Fui pro físico mesmo. Nada de melhora. Nada, 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 nada. Tudo que fazia, nada melhorava. uhum, E aí um dia eu sentei para conversar com ela, falei, não, tá, você tá no serviço e tal, como que é o seu serviço? Ah, eu gosto do meu serviço e tal, mas tem uma pessoa que me incomoda. Tem uma pessoa que me incomoda. E eu fui questionando, né? E ela, não, no dia que eu travei a coluna, nós tivemos um desentendimento, eu sentei na minha mesa, meia hora depois eu levantei travado e não consegui levantar mais. Então, pronto, né? Deixei tudo físico de lado, fui pro tratamento das emoções. Comecei a tratar e aí eu fui vendo o quanto tinha de coisa ali no trabalho também, né? Um líder que pediu para ler um livro que o padrasto dela lia e passava um medo nela, então gerou um processo emocional por trás. Então, quando a gente trata as emoções, aí ela melhora o físico, né? é. Ela consegue É uma se libertar. consequência, né? Fala, a E mente outra, tem que estar boa para o resto fluir e funcionar, né? exatamente. A outra da mesma forma, dor no quadril muito grande, irradiada para a perna. Fiz a dessensibilização da água, ela levantou sem dor. É, Levantou sem dor. é maravilhoso ver isso, Incrível. né? Eu falo, em Nossa. cada atendimento a gente vai percebendo mais, né? E tendo a certeza. Hoje eu falo que eu prefiro sempre começar tratando as emoções, né? Porque a gente sabe que aí você não precisa pensar em outra coisa, é automático, né? As É coisas ali. começam a acontecer. É É muito ali. legal. O... Essa questão das emoções, ela é loucura. Eu atendo isso há mais ou menos 12 anos, 12 a 14 anos. Comecei a estudar mais a fundo as emoções há 14 anos e há 12 que eu trabalho muito com isso. É surpreendente até para mim, às vezes. Tem hora que eu falo assim, não, não é possível, né? Eu sei disso aqui, mas a que nível chega, né? Sim. Show demais. Que às vezes você Fernandinha, fala, é muito complexo, é um caso muito complexo, será? É, é, acontece, exatamente isso. É. né? É. E aí a gente fica assim, né? Nossa, se isso aqui está acontecendo dessa maneira, então os outros pacientes está tudo no mesmo barco, né? E a gente começa a olhar para nós mesmos, né? Uhum, com Quando acontece certeza. algo com a gente, nossa, por que isso aqui, né? Deixa eu ir buscar um pouquinho mais a fundo para ver, Deixa eu ver o que eu estou deixando de olhar para mim fazer. também, né? É Maravilha. verdade. Fernando, e aí você começa a levar isso para os seus pacientes? Teve algum que te surpreendeu? Você falou assim, nossa, não imaginava que isso ia dar um resultado dessa forma e acabou acontecendo? Então, essa paciente foi um dos casos porque a gente já vinha tratando há um bom tempo, né? E é aquilo, ela melhorava, mas não eliminava, né, esse problema. Então, quando eu entrei com os protocolos, eu senti assim, e foi rápido, né? E agora já faz um bom tempo, né, que ela terminou e não relata mais nada disso. Então é muito importante. Também tive caso de paciente que chegou e eu falei: olha, eu acho que isso é um desafio muito grande para mim, porque ele estava em crise de pânico, de ansiedade, um medo absurdo. Mudou até a situação de vida dele, voltou a morar com os pais, porque por medo. Sentia, ele falava que às vezes ele achava que ele até ia enlouquecer. Aí eu fiz toda a anamnese, mas falei, vai ser um caso mais complexo, né? E na terceira sessão, ele já começou a relatar melhora e até comentou, já vou largar a terapia. Eu falei, calma, Calma. vamos com calma.
Mas é um feedback maravilhoso, né? Saber que até o caso que você achava que ia ser mais difícil, né? Te dá a resposta. Uhum. Então, sim, tem casos que levam um tempo maior, menor, tudo depende, né? Exato. Mas esse também foi um caso que me surpreendeu bastante. E no meio do tratamento, ainda entrou um problema de família muito sério, problema de saúde, que com certeza ia desestabilizar essa pessoa. E é lógico, a pessoa está triste pela situação, mas me relata que está conseguindo ter o equilíbrio, né? Tinha uns pensamentos muito confusos e hoje ele já consegue, chegou o pensamento, joga fora e vamos seguir. Então, assim, tá ajudando muito, né? Com Hoje ele já certeza. consegue ter o domínio das emoções. E essa parte ela é muito interessante, né? Porque quando a gente fala de conscientizar e gerar um autocontrole das emoções, parece algo ultra inviável, né? E, Para mim, realmente, isso era inviável. Nossa, cara, você prometer para um paciente um autocontrole emocional, assim, não na promessa, porque cada paciente é único e ele vai saber lidar com as emoções de uma forma, né? Mas você tem em mãos uma linha terapêutica que vai estimular pontos que podem gerar esse autocontrole emocional, sim. né? Para mim, isso era ultra inviável. Falando, isso aqui é impossível com a Nunca. acupuntura, né? Isso aqui é impossível com a acupuntura. Isso é muito difícil. Nós não sabemos reconhecer nossas emoções, primeiro. Esse era o ponto que batia muito em mim. Eu não consigo reconhecer quanto mais dar nomes, né? Beleza. Eu estou insatisfeito ou frustrado? Como que eu vou diferenciar isso? Parece que é tudo muito igual, né? Então, para mim, essas questões eram inviáveis. E aí, de repente, a questão do autocontrole emocional. Cara, como que a pessoa vai ter controle emocional? Até um dia, atendeu um paciente e ele, muita briga familiar, herança envolvida, irmãos, primos, empresa familiar, era só briga. A reunião da família era para briga, né? E assim, ele entrou no estado de pânico, depressão, ansiedade. E eu, gente, esses casos desafiadores sempre caem na nossa mão, né? E a gente fica assim, cara, eu não sei nem por onde começar isso aqui. É, esse nível aqui é uma briga que nunca vai ter fim na minha cabeça. E aí começa a fazer. E aí ele chega para mim na segunda-feira e fala: tivemos uma reunião familiar sábado. Eu, como foi? Cara, meu cunhado me descascou, me falou um monte de coisa que em outro tempo eu teria vomitado palavras, xingamentos contra ele. Eu fiquei calado. Eu chego em casa, minha esposa falou: o que aconteceu com você? Por que você não revidou? Ele, Renner, em qualquer outro momento eu revidaria. E isso ia virar uma briga infindável. E simplesmente eu olhei e falei que aquela briga eu não queria brigar. E Uhum. aí ele pergunta, né? O que é que você fez? Falei, eu nada, né? Eu só usei as agulhas aqui. O problema é seu. Esse autocontrole aí é do autoconhecimento mesmo, né? Então, olha o nível de evolução que a gente pode ter com o paciente que, cara, isso para mim faz o coração acelerar, faz o coração cantar, porque eu não falava para ele que eu estava tratando literalmente as emoções. Ele veio para mim por conta de uma dor no ombro, Sim. que vinha por conta da frustração. Então, assim, ele achou que eu estava tratando o ombro dele, né? Mas com toda essa crise de pânico, com essas emoções, mas até então ele achou que eu estava tratando o ombro. E aí, ele me traz esse relato de autocontrole emocional, né? Eu acho que isso E você é. vê ali nessa situação, a causa, né, do problema você não conseguiu tirar, mas trabalhou nele esse equilíbrio, essa mudança, né? A mudança, a percepção, né? Isso. Ou conseguir olhar para dentro para ver. Então, eu acho que isso é o que é mais libertador, né? Uhum. E aí eu volto na questão do seu esposo, né? Sim. Uma pessoa ativa, que faz atividade física, que tem tudo, uma questão emocional vem e paralisa. Derruba. E de repente ele consegue voltar, né? Porque nem sempre o paciente consegue voltar sozinho, né? Sim. Foi assim, a gente viveu uma parte que assim foi difícil a aceitação de que ele estava doente, né? E uma pessoa que
nossa, não tomava um remédio para dor, um nada, sempre alegre, né? E aí você vê aquela pessoa apática, sem Tem ânimo, né? perspectiva de nada, e conseguir ajudar nisso nossa, é o que você falou, enche o coração da gente, né? Gente, De muita gratidão. exatamente. Acho que esses relatos não tem dinheiro que pague. Não tem Não, dinheiro que pague. Porque quando você vê um paciente falando o quanto ele está diferente, o quanto ele consegue fazer as coisas agora, uma paciente com a dor lombar que não melhorava, né? Ou melhorava, mas voltava, e agora ela está bem, sem a dor por conta de uma alteração emocional, isso não tem dinheiro que pague no mundo, né? sim, Maravilha, legal. Fernanda. Que bate-papo incrível. Sei que seu tempo é corrido demais aí. Você tirou esse tempinho para bater esse papo com a gente. Fiquei muito feliz mesmo. Tá? Conte comigo sempre. Eu agradeço demais essa participação. Deixo o convite aqui novamente para você voltar quando quiser. Sim. Sei que às vezes é desafiador a gente aparecer aqui ao vivo, né? Falar que é ao vivo. Eu te agradeço por já começar a tirar esse bloqueio meu, né? Que falar em público para mim sempre foi uma dificuldade. Mas eu falei, vamos lá, vamos enfrentar aí os bloqueios, tirar da frente e tudo vai dando certo. Quero te agradecer por toda a assistência que você dá. Eu fiquei impressionada com o seu curso, porque a gente pergunta, a resposta já vem logo em seguida, então eu te agradeço mesmo. Isso dá muita segurança para a gente seguir. Maravilha. Essa é uma das questões que eu coloco poucos alunos nas minhas turmas, né? Cara, eu prefiro dar uma assistência para o meu aluno e ele conseguir evoluir, ter resultado, do que colocar 100 alunos no meu curso e eu não conseguir responder ninguém. Sim. Então, essa para mim foi uma questão desde o começo. Quando eu falei que eu ia entrar para o online, porque esse curso de inteligência emocional era só presencial. Sim. Né? E quando eu falei para o online, eu falei, não, eu quero fazer algo diferente. Algo que o aluno vai ter a mesma assistência que às vezes ele teria no presencial. Então, eu guardo um tempo ali. Então, às vezes, entre um atendimento ou outro, eu entro, respondo já todo mundo e tento manter dessa forma. Fernanda, uma outra pergunta. O que mais você sentiu da Fernanda profissional? Antes do curso e depois do curso? O que o curso te deu de melhor? Segurança nos atendimentos, no diagnóstico? O que o curso pode ter te fornecido que você falou assim, não, o curso valeu a pena por isso? Não, valeu muito a pena, porque eu falo assim, o diagnóstico, a gente sempre, né, eu lá atrás, né, gera uma dúvida, né, e com o seu curso eu consegui abrir, assim, sabe, a mente, através dos diagnósticos que você vai fazendo, você vai vendo no seu paciente, então eu vou trabalhar a água, vou trabalhar o fogo, e aí você fala, realmente, isso aqui falou lá, ó, na minha anamnese estava falando isso. E aí você vê a melhora. Então, a Fernanda da acupuntura antes de você é outra. E muito mais confiante de que eu estou fazendo um trabalho bem feito. E o mais importante, ajudando pessoas, né? É isso. Maravilha. Fernanda, muito obrigado mesmo, tá? Fico muito feliz aí com a disponibilidade. Conte comigo sempre. Eu sempre falo e repito, o curso não finaliza no último vídeo. Nós mantemos ali, o grupo no Telegram ele é vitalício. Eu gosto disso porque essa vivência ali no grupo, uma dúvida, um caso clínico, isso pode mudar ali. Essas de casos também assim, é maravilhoso, né? Porque só soma, a nossa bagagem vai aumentando, você vai tendo outras visões. Então, é ótimo. Maravilha, Fernanda. Fernanda, muito obrigado mesmo, tá? Qualquer coisa, conte comigo sempre. Nós estamos juntos aí nessa jornada. Parabéns pela sua jornada, pelos seus resultados aí. E quem for de São Paulo, você está em São Paulo, capital? Eu estou, São Paulo, capital. E quem Estou na Moca. Olha só, na Moca. Quem for de São Paulo e região aí, principalmente na região de Moca, que quiser, né? Passar por todas essas experiências, essas dessensibilizações, esse tratamento emocional profundo, eu recomendo vocês marcar uma sessão aí com a Fernanda. Vou deixar o link do Instagram dela aqui na descrição do vídeo também. Vai lá, marca uma sessão, experimente, para você ver também esse processo de transformação podendo acontecer em você. Tá? Legal. Então,
vai ser incrível vocês passarem com a Fernanda. E qualquer dúvida, estou sempre à disposição. E para quem quer entrar para o curso de Acupuntura da Inteligência Emocional, também estamos nas últimas vagas. Tem uma nova turma em andamento. Se você tiver interesse, me chama no direct ou o link está na minha bio. Fernanda, muito obrigado mesmo. Um excelente dia. Qualquer dúvida, estou sempre à disposição. Obrigada a você e um excelente dia também. Obrigado. Até. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.